Neste vídeo nós vamos desenvolver então o nosso quadro de login. Reparem que no vídeo anterior desta série, o que nós fizemos aqui, eu tenho aqui o meu Visual Studio Code fechado, não sei porquê. Ok. Então nós fizemos aqui o melhoramento do fluxo que nos permite fazer a validação, a confirmação do e-mail. Eu, entretanto, criei aqui então uma nova função, um método chamado login, que é para a apresentação do formulário de login, que ainda não tem aqui rigorosamente nada, e que vai ser, obviamente, vai ter uma estrutura destas, ok? Então vamos aqui colocar cá ao fundo, vamos já colocar aqui dentro uma estrutura destas para depois a podermos alterar. No entanto, vamos ter que ver aqui nas rotas o que é que acontece. Portanto, temos aqui o login, vai para o nosso login e tudo muito tranquilo. Bom, nós vamos ter que depois adicionar aqui um mecanismo que permite verificar se o utilizador está ou não está logado e, consoante isto, nós vamos ter que verificar se vai aparecer o conjunto de links desta forma ou de outra forma. Eu não sei, eu acho que nós já tínhamos feito isto anteriormente, mas uma vez que eu pego neste projeto, às vezes com vários dias de espaçamento, nós acabamos por nos esquecer disto. Vamos aqui verificar o seguinte, se eu for aqui à parte da navegação, ora temos aqui o header, ok? Reparem, ele já tem aqui o store cliente logado, portanto nós já tínhamos efetuado esta questão, isto é, se não existir um cliente logado, ele faz uma coisa. Caso exista o cliente logado, ele apresenta outra. Bom, certíssimo, tudo muito bem. Agora reparem o seguinte, eu tenho aqui na minha loja, ou melhor, na minha loja não, vamos aqui lá cá para baixo para o meu quadro de login. Nós temos que ter atenção a um pormenor. Este quadro de login só poderá ser apresentado se o utilizador não estiver já logado. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, temos que verificar se já existe um utilizador logado. E vocês vão verificar isto porquê? Eu vou-vos mostrar aqui. Se eu colocar aqui login FRM, eu vou colocar assim que é o login formulário, ok? Então eu vou criar aqui uma nova view, dentro da pasta das views, em que vou colocar aqui login frm.php. Ora, eu aqui vou reaproveitar código, como é habitual, portanto, aqui temos o loja. Eu vou aproveitar isto que aqui está e vou simplificar as coisas ao máximo. Então vou colocar aqui isto desta forma. Aqui vamos colocar se calhar um div. Ponto. Ok, eu vou fazer aqui um bocadinho melhor. Aqui vai ser só um container com uma call 12, tranquilo. Vamos fazer assim, call sm 6 offset sm 3. Ok, vamos colocar aqui login. Vamos verificar então como é que o nosso sistema vai funcionar. Ora, então eu tenho aqui no meu main, já tenho aqui no login esta view e por conseguinte, se eu agora clicar aqui no login, reparem, já me aparece aqui o login apresentado daquela forma. Tranquilo, vamos então trabalhar isto. Eu vou aqui fechar isto e vou fechar as rotas, vou deixar abertas porque eu vou precisar de mexer nelas. Então vamos colocar aqui uma margem Y para cima e para baixo de 5. Vamos aqui refrescar, vamos verificar o que é que vai acontecer. Ok, vamos centrar este material todo, então vamos colocar aqui um div, vamos colocar aqui uma classe igual a text center. Ok. Aqui vamos puxar o login cá para cima, vamos colocar lá à volta de um H3. Vamos novamente aqui refrescar. Ok. O login está aqui. Vamos criar aqui então o formulário. Portanto, vamos ter aqui uma form que vai ser do tipo post. Já iremos tratar aqui a parte do action. Dentro do nosso form, nós vamos ter que colocar aqui então um div classe é igual a margem y de 3, vamos colocar aqui um label, neste caso este label não precisa do for e vai ser um label de usuário, ok? Vamos ter aqui o input, este input será do tipo email, porque o usuário vai fazer um login com um email, vai chamar o name disto text usuário, vai ter aqui o placeholder usuário, vai ser required, ok? E vai ter uma classe igual a form control. Vamos verificar então o que é que está a aparecer aqui no nosso formulário, ok? Aqui está o usuário, reparem, ele aqui está centrado, obviamente que eu aqui terei que alterar isso, eu vou alterar aqui para colocar mais curto
ou mais concentrado no meio, e agora aqui no label usuário eu vou colocar classe text start, que eu acho que é assim já no Bootstrap 5. Vamos aqui refrescar, ok, ele ali não aparece, vamos aqui colocar text left, será? Vamos aqui refrescar novamente, ok, muito bem, não está a aparecer, então vamos fazer o seguinte, vamos remover isto que aqui está, que é para não estarmos a perder muito tempo. Obviamente eu poderia agora ir verificar se estava a escrever corretamente ou não. O que eu vou fazer é passar esta classe que aqui está, mas para aqui para dentro, ok? Para que ela afete só o H3. Agora reparem como o login vai ficar no meio, mas o usuário há de vir para a esquerda, ok? Tranquilo. Portanto, temos aqui o usuário. Agora vamos necessitar da senha. Então vamos colocar aqui senha, que é do tipo password. Aqui vamos ter text password. Aqui, obviamente, vamos colocar password, ou senha, neste caso. E vamos deixar ficar exatamente com o form control. Vamos ter ainda aqui um outro div, mas que só vai ter um input do tipo submit. Ok? Então, submit. Aqui o name não é necessário. A única coisa que vamos necessitar aqui é do value é igual a entrar, ou logar, como lhe quero chamar, e aqui em vez de form control será um btn primary. Ok? Muito bem, vamos verificar como é que o sistema está. Ok, cá está, então o entrar, obviamente que eu posso aqui no entrar, ou aqui mesmo colocar text center, e vamos ter o botão ao meio, e temos o nosso formulário de login feito. Eu sei que vou necessitar, por questões de validação, de um espaço que vai apresentar um erro. Eu vou aqui clicar no formatar para ele formatar o texto. Ele vai necessitar aqui de um espaço para apresentar o erro de login, ok? Então para isso nós vamos colocar aqui um PHP, que para já eu vou colocar aqui um if 0 ou if false, que é para não ser apresentado. Ou melhor, vamos primeiro apresentá-lo. Vamos fazer true só para apresentar o resultado disto que aqui está. O resultado visual, obviamente, and if. E agora vou dizer aqui um div .alert danger e .text center. Ok, temos aqui o nosso div e vou colocar aqui simplesmente mensagem de erro. Okay, vamos verificar se vai aparecer ou não. Aqui faltam os dois pontos, poderia estar a aparecer aquele erro lá em baixo. Então eu estou a perguntar se for verdadeiro. Se for verdadeiro o quê? É verdadeiro, portanto, é para correr isto que aqui está. Mas quando eu quiser fazer uma alteração, já só terei que vir alterar aqui a condição. Então vamos aqui refrescar e reparem que cá está a mensagem de erro. Ok, era isto que eu queria verificar se estava a aparecer ou não. E portanto está a aparecer. Nós agora não vamos ligar a ela. Vamos é tratar aqui da questão da ação. Ora, a ação será A é igual a login submit. E portanto, este método que aqui está, ou esta rota, ainda não está definida. Então nós vamos aqui ao login submit, vai executar o quê? O método main arroba login submit. Ok? Vamos colocar aqui esta vírgula. Vamos ao nosso main e no main nós vamos criar aqui uma public function login submit. E temos então aqui a nossa função já criada, o nosso método. Okay? Reparem como nós vamos agilizando este processo. O que é que este método vai fazer? Vai verificar se o login é válido. Ele vai proceder a estes pontos todos, mas vai ter que fazer várias verificações. Ora, no primeiro login o que é que acontece? Imaginem que nós temos um utilizador logado e que chegamos aqui e colocamos expressamente login aqui. Ora, vai sempre abrir este quadro se não houver condições. Isto é, se eu não tiver condições para verificar se é necessário abrir o quadro ou não. Ora, se vocês repararam no início deste vídeo, eu acabei por ir verificar se existia uma forma de eu saber se está alguém logado ou não. E ela existe aqui no nosso store, onde estão concentradas alguns métodos estáticos que nos permitem, por exemplo, validar isto, se há um cliente logado ou não. Então, se existe um cliente logado, não é uma boa prática apresentar um quadro de login, ok? Então nós vamos verificar se existe um cliente logado. Então eu vou colocar aqui assim, vou puxar aqui o comentário,
verifica, neste caso eu vou colocar aqui verifica, se já existe um cliente logado. Então, if, e agora Ctrl V, neste caso vou colocar aqui obviamente o store, store, cliente logado, o que é que vai acontecer? Obviamente que ele aqui não pode entrar no quadro login. Agora reparem, eu tenho o store, redirect, simplesmente assim. Se eu fizer um redirect assim, o que é que ele vai fazer? Ele vai para a página inicial, ponto final, ok? Portanto, já não há aqui, vou fazer aqui um return e está feito. Ele obviamente que ele faria aqui, ele faz aqui um novo request e portanto o return seria dispensável, mas eu gosto de reforçar estas coisas para ter a certeza absoluta que ele não vai passar para ali. Caso contrário, ele vai fazer a apresentação do formulário de login. Ok? Bom, então fazendo a apresentação do formulário de login, nós depois vamos ter a oportunidade de validar se temos ou não temos um cliente dentro da nossa sessão. Ok? Ele faz esta apresentação e quando vem para aqui nós vamos ter que fazer mais algumas verificações, ok? Portanto, a primeira coisa que nós vamos verificar é se alguém está a tentar entrar dentro deste formulário, já existindo um login. Então vamos ter exatamente a mesma implementação que aqui está, cá em baixo. Porque se já existe alguém logado, não faz sentido alguém tentar entrar aqui. Mas este método também só é executado se houver um post. Então nós vamos ter que verifica se foi efetuado o post do formulário de login. Como é que eu faço isto? Com a seguinte questão, if server, ou melhor, vamos colocar assim, if server request method for different de post, se não houve um post, então o que é que ele vai fazer? Bom, vamos fazer a mesma coisa. Vamos redirecioná-lo para aquele lado. Porquê? Porque nós estamos a verificar, ou estamos a checar mecanismos do fluxo que não são normais. O que é normal é aquilo que vai acontecer daqui para baixo. Isto é, ninguém andou a colocar este endereço com esta rota lá em cima de forma propositada para tentar entrar dentro do nosso sistema ou aldrabar a forma como o nosso sistema funciona. Então fazemos estas verificações. Isto não é normal acontecer, isto é, entrar aqui dentro deste método já estando logado, então salta logo para a página inicial. Como não estamos aqui a definir nenhuma rota, ele vai para a página inicial. Okay? Nós podemos fazer esta experiência, reparem. Se eu agora regressar aqui, e em vez de login, colocar aqui login, submit, reparem o que é que vai acontecer. Ele vai para a página inicial. O que aconteceu aqui, de facto, foi o seguinte, reparem. Ele aqui foi verificar o primeiro, ele disse, ok, não existe nenhum cliente logado, então faz o redirecionamento. Se existisse um cliente logado, ainda assim ele vai verificar se existiu um post. E se não existiu um post, ele também chuta para canto. Okay? Isto é, manda para a página inicial. Ora então, agora ele vai verificar se o login é válido. Ora, esta coisa é uma coisa bastante mais complexa do que parece. Porquê? Porque nós temos que verificar se vieram preenchidos os campos, se na tal validação do lado do servidor, se o campo do e-mail é um e-mail válido, e depois temos que ir ler à nossa base de dados esta informação. Então, os passos que nós temos que fazer aqui são diversos. Portanto, validar se os campos vieram corretamente preenchidos e depois pedir informações à base de dados, isto é, ver login, e a seguir nós vamos ter que criar sessão de cliente. Okay? Colocar o cliente que fez o login na nossa sessão. Então vamos por passos. Primeiro, validar se os campos vieram corretamente preenchidos. O que é que nós temos que verificar aqui? Nós vamos ter que validar isto assim. Vamos fazer a validação toda de uma vez só. A menos que vocês queiram colocar mensagens de erro distintas, ok? Então, if is set. Se não estiver definido uma coisa chamada post text nome, foi assim que eu acho que fiz aqui, ok? Ora, text usuário e text password, ok? Text usuário. Se não estiver definido o text usuário, ou vamos colocar aqui por linhas,
não estiver definido is set o post de text de senha, ou se ele só vai chegar aqui se alguma destas instruções não for barrada, isto é, se já está definido o usuário e a senha, ele continua a analisar estas circunstâncias. Então, agora vamos perguntar se o post de usuário é um e-mail válido, ok? Se trim de, vamos aqui, post text usuário, nós vamos ter que perguntar se ele é um e-mail, então vamos abrir aqui espaço, ou var, ou filter var, vamos filtrar a variável que vai ser o trim do texto do usuário, ok? Aqui, copiar e colocar aqui, e vamos perguntar-lhe se ele é um e-mail válido. Filter, valid email, ok? Aqui neste caso vamos procurá-lo aqui, validate email, isto é, se for falso, podemos colocar assim, ou então podemos colocar obviamente pela negativa. Se o texto do usuário não for um e-mail, ok? Então o que é que vai acontecer aqui? Bom, nós vamos ter aqui, aqui assim, vamos ter aqui um erro, ok? Vamos verificar se a abertura e fecho destas coisas estão todas corretas. Aparentemente sim. Eu vou formatar aqui o documento e, portanto, reparem, as condições estão todas aqui dentro, ok? Portanto, se existe o texto do usuário, se existe uma senha e se o texto do usuário é um e-mail válido, neste caso estamos a perguntar se não existe isto, se não existe, ou não existe isto, ou o texto do usuário é inválido, então nós temos aqui um erro de preenchimento do formulário. O que é que nós vamos fazer aqui? Bom, meus amigos, uma das soluções é redirecionar para o mesmo formulário. Então, store, redirect, e agora vamos colocar aqui a rota. Ora, a rota é o login. Simplesmente isto. Vou colocar, obviamente, aqui um return, não seria eventualmente necessário, mas, portanto, estamos a validar isto. Caso contrário, temos aqui um OK. Eco OK, para testarmos se estamos a chegar ao sítio certo. Então, vocês perguntam, agora como é que eu vou testar isto? Bom, se nós formos aqui ao login, nós vamos verificar aqui que no nosso usuário, se eu tentar clicar em entrar, uma vez que ele tem as regras de validação por HTML5, ele não nos vai deixar avançar sem nós preenchermos estes dois campos. Porque eu posso colocar aqui o usuário AAA, ele não me vai deixar avançar porque tem que ser um endereço de e-mail válido. Eu vou colocar aqui A.A e reparem como ele valida, obviamente, este é um endereço que corresponde a um endereço de e-mail válido em termos de escrita, mas na senha ele não me deixa avançar sem o preencher. Bom, nós podemos agora colocar aqui uma senha qualquer e quando eu clicar em entrar, ele está-me a redirecionar para o usuário. Então isto significa que há aqui uma validação que não está a correr corretamente, ok? Há aqui uma validação qualquer que não está a correr corretamente. Caso contrário, isto não iria ser executado. Ok, eu parei aqui momentaneamente o vídeo porque eu não tinha a certeza absoluta do que é que estava aqui a fazer em termos de validação para tentar pesquisar porque é que eu estava a ter este erro. E o facto é muito simples, é que eu aqui defini a senha com password e text password. Eu vou colocar aqui text de senha porque assim é que fica correto. Isto é, eu estava a tentar validar um post que não vinha e obviamente aqui iria dar sempre um erro. Então, neste caso, se eu for aqui novamente ao login e colocar aqui um e-mail e uma senha válida e clicar em entrar, eu vou ter aqui o OK, certo? Se eu não colocar esses dados corretamente, eu vou ter que ter um erro, ok? Que será aqui o redirecionamento para o login. Ora, como é que eu posso validar isto mesmo com as validações da HTML que já me estão a impedir, entre aspas, já vão ver porque é que eu digo entre aspas, já me estão a impedir que eu tenha que forçosamente colocar aqui um e-mail e aqui uma senha. Bom, eu posso fazer aqui o F12 e no F12 eu vou aqui à parte dos meus elementos e reparem, vou inspecionar este que aqui está e vou-lhe tirar daqui o required. Vou fazer um duplo clique, removo daqui o required. Então já não é necessário eu enviar o e-mail. Ok? Deixou de ser necessário. Então se eu aqui remover tudo isto e colocar agora aqui um AAA, o que é que vai acontecer? Quando eu fizer um entrar, o sistema vai
tentar procurar a existência do texto do usuário e não vai encontrar. Então ele vai redirecionar outra vez para o formulário de login. Okay? E estas validações são extraordinariamente importantes. Ora, o que é que acontece aqui com esta mensagem de erro? Obviamente que esta mensagem de erro agora vai ficar dependente da existência ou não de uma mensagem de erro na sessão. Então, aqui o que eu faço é o seguinte. Erro de preenchimento do formulário. Eu vou colocar aqui uma mensagem genérica. Então, session, erro, é igual a login inválido. Vamos colocar simplesmente assim. Quando ele fizer o redirecionamento para o login, o que é que vai acontecer? Ele vai verificar aqui se existe if is set session error ou erro, então ele vai apresentar o quê? A mensagem do erro. Okay? Caso contrário, já não vai apresentar aquela mensagem que estava ali a ser apresentada sistematicamente. Então, session, isto obviamente bem escrito, e vamos colocar aqui erro. Ok? Vamos então testar aqui o nosso sistema. Obviamente que eu vou aqui agora ter que novamente para testar, vou refrescar isto tudo, reparem, já não aparece a mensagem do erro. Se eu tentar entrar, obviamente que ele vai me obrigar a fazer tudo isto e agora vai passar, como é óbvio, mas se eu agora remover daqui este required, só para me certificar que alguém muito espertinho não andou aqui a alterar isto e iria passar à frente no nosso sistema, eu vou aqui remover isto, vou fazer aqui isto que aqui está e vou clicar em entrar e reparem, login inválido. Mas atenção, se eu agora refrescar isto, reparem que o login inválido continua lá. O que é que eu tenho que fazer? Aqui logo a seguir, eu vou ter que fazer o unset session erro. Ok? Só para terminar, dizer o seguinte, as frameworks de PHP contêm mecanismos próprios para podermos guardar variáveis na sessão de forma temporária, isto é, aquilo que se chama um flash data, basicamente, que é guardar uma variável na sessão que assim que ela for chamada pela primeira vez, ela é apresentada e é removida automaticamente da sessão. Eventualmente, mais para a frente, se assim se justificar, nós podemos criar um outro método no store, isto é, um método estático, que nos permite ter este tipo de agilidade, uma vez que já estamos a verificar que vamos usar muitas vezes esta questão do session erro.